Gaia chama a esquerda de mentirosa. Pois é, e acaba discutindo com um deputado do PT. Vamos assistir comigo o vídeo? Presidente, tinha dividido o tempo comigo, esse 1 minuto restante, aí depois do Alfredo seria a minha vez. Vossa Excelência agora. Tá. Com a palavra, deputado Gustavo Gaia. Eu acho que foi muito feliz a fala do meu colega deputado, o delegado Éder Mauro agora, lembrando o povo brasileiro nesse momento que nós temos um ditador em solo do nosso país, não só um ditador, um narcotraficante com condenação nos Estados Unidos, que tortura, estupra, assassina, afugenta a população do seu país. Inclusive nesse momento nós temos 700 mil venezuelanos aqui no Brasil que tiveram que fugir de lá. E por que eu estou falando isso aqui agora na CPI do MST? Lá atrás, na época do Hugo Chávez, quando essa ditadura começou a florescer, ele criou um movimento chamado Coletivos, presidente. E o movimento Coletivos é exatamente igual ao MST no Brasil. Um movimento que cresceu, foi armado, foi treinado e hoje é uma milícia que estupra, que assassina, que trafica, que basicamente é uma espécie de exército paralelo na Venezuela. Esse era o plano que a esquerda sempre teve para o MST aqui no Brasil. Mas, infelizmente, para eles, infelizmente para o povo brasileiro, aqui nós estamos fazendo a CPI do MST e vamos provar que se trata de um grupo criminoso. E é bom os líderes dessas organizações já irem arrumando as malas e fugir para a Venezuela, porque até o final dessa CPI, muitos deles estarão presos. Eu gostaria muito de poder agradecer a senhora Neucilene, que veio aqui hoje, uma mulher humilde, uma empregada doméstica, negra, que sofreu tortura, que sofreu intimidação, que sofreu muito nas mãos desse grupo e que inclusive teve que fugir daqui devido a ameaças. É muito triste perceber que justamente os grupos de esquerda, que tanto levantam a bandeira de defender as mulheres, os pobres, os oprimidos, zombaram dessa mulher aqui hoje, intimidaram essa mulher aqui hoje. O grupo do PT, do PSOL, que fala que defende as mulheres, fez uma mulher negra, pobre, doméstica, fugir da comissão da CPI. Gustavo Gaia continua a sua fala sobre intimidação, extorsão e tortura psicológica. Negra, pobre, doméstica, fugir da comissão da CPI. Inclusive, eu temo pela vida dela, porque nós sabemos o que esse grupo é capaz de fazer com aquelas pessoas que decidem falar a verdade. Com ex-membros, muitos desses que já desapareceram desde que decidiram se posicionar. Ela deixou bem claro aqui, acima de qualquer dúvidas, do que nós já sabíamos, que lá existe extorsão, intimidação, tortura psicológica. Eu gostaria de poder conversar com ela e poder perguntar, se ela não tivesse fugido devido à intimidação do PT e do PSOL, se existe consumo de drogas dentro desses acampamentos e assentamentos, como são vários os relatos que nós recebemos. Se existem pessoas nessas invasões que já desapareceram por terem se posicionado contra as lideranças dessa facção criminosa. Mas infelizmente eu não vou poder perguntar para ela, porque o PSOL e o PT as afugentaram. Fizeram com que ela fugisse daqui. Mas vamos lá. Eu peço desculpas, dona Neucilene, pela forma que a senhora foi tratada aqui hoje. Pelo desrespeito. Inclusive nesse momento nós vemos um parlamentar atrás de mim rindo, meu presidente, por causa de uma mulher que teve que fugir, que sofreu. Olha o nível dessas pessoas. É triste ver que, na verdade, nós temos 3 objetivos nessa CPI. Essa CPI foi instaurada com o objetivo inicial de provar que o MST é um grupo criminoso. E eu acho que a primeira evidência de que é um grupo criminoso é que a esquerda o defende. Porque a esquerda é aquela que defende o Nicolás Maduro, que está aqui agora. Inclusive, se nós fizermos uma CPI do PCC e do Comando Vermelho, eu tenho certeza que essas mesmas pessoas estarão aqui para defendê-los, inclusive chamando de movimento social. Tem que ressocializar o celular, o carro, a propriedade privada, porque é assim que eles pensam. Então, o presidente começou com um objetivo: provar que é um grupo criminoso. Basta ter pessoal apoiando alguma coisa que a gente sabe que é criminoso, né, presidente? Mas além disso, ela vai servir para mostrar a perversidade desses grupos que eu acabei de mencionar, desses partidos políticos, que são capazes de defender pessoas que
torturam, amedrontam, intimidam, assassinam outras pessoas humildes, que são colocadas como escravas e reféns, pela simplicidade, pelo não esclarecimento. São pessoas que são sequestradas e tratadas como refém. É por isso que a esquerda ama a pobreza. Não para tirá-los de lá, mas para usá-los como massa de manobra. Mas no dia de hoje eu percebi que um terceiro objetivo surgiu, que talvez seja o mais nobre de todos. Com essa CPI nós poderemos salvar, resgatar milhares de pessoas que hoje estão na condição de refém destes grupos, PT, PSOL, MST. Pessoas que foram enganadas, colocadas em acampamentos e invasões, e depois ameaçadas, intimidadas, e têm medo de sair de lá, com o que pode acontecer com suas vidas, com a vida dos seus entes queridos e dos seus filhos. Eu acho que esse é o objetivo mais nobre que nós estamos tratando aqui hoje. Nós vamos salvar vidas, resgatar pessoas, tirar milhares de pessoas da escravidão. E para encerrar, presidente, para restabelecer a verdade aqui, diante de uma mentira de um colega, que na Bahia foi dado apenas 400 títulos de terra. Na Bahia, durante o governo Bolsonaro, foi dado 27.488 títulos de terra. Mentira, ao todo no Brasil, está no INCRA, deputado. Se eu saber ler, procure no INCRA. Pare meu tempo, por favor, deputado. Mentira. É só ir no INCRA, deputado. Mentira. 20 segundos aí, deputado. E no total... Obrigado, presidente. Eles não se contêm, a verdade dói. Mas é mentira. A verdade dói, presidente. Eles não conseguem se conter, olha só. E no total, presidente, mais de 400 mil títulos de terra foram dados durante o governo Bolsonaro. Mais do que todos os outros governos de esquerda anteriores, porque o Bolsonaro quis dar dignidade e quis livrar essas pessoas, libertar essas pessoas, enquanto vocês que ficam rindo de uma empregada doméstica que sofreu ameaça de morte, usam essas pessoas como reféns. Isso é canalice o que os senhores fazem. É uma da mais alta canalice, usar da simplicidade, da pobreza, do mau esclarecimento de pessoas humildes para uma agenda política. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sempre restabelecer a verdade. E graças a Deus agora nós temos esse terceiro objetivo, que é resgatar essas pessoas das garras desses abutres. Obrigado, presidente. Aconteceu um debate de votação que se trata agora de incluir o LGBTcídio como um crime hediondo. Pois é, gente, é um ato que foi feito, por exemplo, como o feminicídio, agora querem incluir também o LGBTcídio. Essa proposta veio da esquerda, mas aí o deputado Paulo Bilinski vai debater a ponto de deixar uma deputada sem fala. Vamos assistir esse vídeo comigo. E tudo que o pastor Marcos Feliciano afirmou, né, sobre a motivação por trás das mortes do público LGBT e demais siglas, é totalmente verdadeiro, né? O que a gente verifica na realidade, né? O motivo do homicídio, ele, na maior parte das vezes, está relacionado com o relacionamento em si, e são inclusive as últimas notícias que a mídia traz sobre os relacionamentos. Então, a gente não tem no Brasil uma situação de perseguição real. Não existe um grupo dedicado à prática de crimes de homicídio contra pessoas LGBT por motivação do fato de o serem, né? Eu mantenho aqui a minha proposta de acordo, então, com a deputada Érica Cocai. Se ela puder explicar o que significa um crime hediondo, eu voto a favor do projeto, mas ela não consegue. Ela não consegue explicar o que é um crime hediondo porque ela não sabe. Então, o que a gente está deixando claro aqui, novamente, em toda a comissão eu estou enfrentando esse tipo de situação, presidente. Deputados legislando sobre matérias que não têm conhecimento, não sabem o que é um crime hediondo, não sabem o que é uma qualificadora. Se a deputada me explicar o que é uma qualificadora, bem simples, bem simples. Aqui, ó, primeiro período de direito, primeira matéria de direito penal, já sabe o que é uma qualificadora. Se ela me explicar o que é uma qualificadora, eu vou votar a favor do projeto, mas não explica, não sabe, e esse é o problema do Brasil. A gente tem aqui deputados alterando a legislação, criando circunstâncias jurídicas gravosas sem o conhecimento do que essas circunstâncias significam. O que significa, deputada, um crime hediondo? O que significa uma qualificadora? A senhora não sabe e está legislando sobre o assunto. Então, de duas, uma. Né? Ou foi clarividência, uma inspiração maior que fez com que a senhora redigisse o projeto e protocolasse, ou é falso. E a gente está falando de uma falsidade ideológica, que é literalmente você colocar no papel a assinatura da senhora num projeto que a senhora não é autora. Porque se a senhora não sabe explicar o que é um crime hediondo ou o que é uma qualificadora, a senhora
foi vítima de um falso. Não pode legislar sobre assunto que a senhora não domina. Por quê? Se o deputado legisla sobre assunto que não domina, ele prejudica a ordem jurídica fora do conhecimento prático sobre o que ele significa. Se a gente pegar aqui qualquer estudante de direito, perguntar pra ele o que é um crime hediondo e ele não souber responder, ele não pode exercer advocacia. Não pode defender o cliente dele. E eu desafio aqui vocês. Tem algum estudante de direito? Tem algum advogado? Explique o que é um crime hediondo. As pessoas não sabem e estão legislando sobre o assunto. Então é importante a gente discutir aqui com delegados de polícia, com advogados, com pessoas formadas em direito para explicar, olha, não dá para legislar sobre um assunto que você não domina, que você não sabe qual que é a implicação no ordenamento jurídico. E aí, vamos nos ater a legislar sobre aquilo que dominamos. Né? Pelo histórico da senhora, a senhora era sindicalista bancária. Então a senhora pode legislar sobre aquilo que a senhora domina, que é o sindicalismo bancário. Sobre o direito penal, não vamos legislar então, porque a senhora não domina. Então eu vou refazer o meu raciocínio. Eu não vou dar aula de direito penal ainda. Antes da aula de direito penal, eu vou dar uma aula de direito constitucional. Nós somos deputados federais. Nós temos a obrigação de legislar sobre matéria federal. O Código Penal é matéria federal, ou seja, compete à Câmara dos Deputados legislar sobre esse assunto. Quando a deputada, que é bancária, né, e sindicalista, ela legisla sobre uma matéria que ela não domina, ela legisla sobre direito penal. Ela já deixou claro que ela ignora completamente o que é um crime hediondo. Justamente uma questão bem básica, e ela deveria responder as perguntas do deputado. Mas se agora ela não sabia ou se ela não queria, aí já é outra história. O que é uma qualificadora de um crime. Então, o que a gente está tendo aqui? Né? O pessoal que está assistindo, nós aqui de casa, eles estão presenciando o desvio de finalidade. Por quê? Porque o deputado recebe para isso. Nós ganhamos salário, né, para servir como legisladores. Então, se você está pagando uma pessoa para legislar sobre um assunto que ela não domina, quem que está legislando? Eu acho que tem um desvio de finalidade. Então, ou a deputada assinou um projeto que a assessoria escreveu, certo? E aí a gente está falando de utilizar o conteúdo intelectual de terceiro como seu, que não pode. Por quê? Porque a deputada que recebe para legislar não é a assessoria. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se a deputada, ela recebeu esse texto pronto de terceiros, né, e só assinou sem ler do que se trata e protocolou sem saber do que se trata, a gente tá falando aqui de um desvio ainda maior, porque a gente tem que colocar em xeque todos os projetos da deputada, porque pode ser que em todos os anos de mandato ela tenha protocolado coisa que ela não sabe o que é. Agora, a deputada se nega a explicar porque ela ignora, ela não sabe, esse projeto é legítimo, ele não pode receber votação, ele não pode nem entrar na pauta. É errado. É um desrespeito ao brasileiro pagador de impostos que sustenta tudo isso aqui. Sustenta o cafezinho, sustenta o assessor, sustenta o deputado, a luz, o ar-condicionado. Vocês, brasileiros, estão sendo desrespeitados. Porque está aqui sendo votado um projeto ilegítimo. Por incapacidade técnica da relatora. Ponto. Incapacidade técnica. Deus sabe, eu tenho 1 ano e meio de Câmara dos Deputados. Nunca relatei um projeto que eu não tivesse capacidade técnica para explorar e explicar. É questão de honestidade. É questão de ser honesto com quem votou em você. Se chega pra mim um projeto que eu não tenho capacidade, eu tenho que ter o diálogo com a presidente da comissão e falar, olha, eu não sei esse assunto e não vou estudar. Eu vou ignorar ele completamente. Essa é a realidade. É muito triste o que a gente está vivendo aqui. É deprimente. Faz você perder a esperança no país. Porque essas pessoas são a esperança do país. Para melhorá-lo, para eliminar desigualdades, para promover segurança pública. Essa é a esperança do país. Como é que a pessoa vai promover segurança pública se ela está legislando sobre um tema que ela desconhece, que ela não tem capacidade técnica para utilizar? Dá vontade de desistir. Sabe? Dá vontade. Só que se eu desistir, mais pessoas como ela vão estar aqui. E aí é pior. O que a gente tem que fazer é o contrário. A gente tem que identificar essas pessoas que não têm capacidade técnica, né? Deixar isso bem claro, para que elas sejam substituídas por pessoas que têm. Esse é o verdadeiro espírito da legislação. Você pertence ao poder legislativo, você deve legislar. Para isso, você deve ter capacidade para tanto. Se houvesse um sistema no Brasil que permitisse julgar posteriormente, talvez fosse o caso de se julgar. Será que esse trabalho aqui está sendo feito do ponto de vista técnico correto? O projeto acabou sendo aprovado, justamente pela maioria de votos da esquerda. Mas, como o deputado Paulo Bilinski havia falado, ali eles vão pedir um recurso, né, para que passe na Comissão de Segurança Pública, porque lá tem a maioria de direita. Só que agora eu quero saber a opinião de vocês sobre o LGBTcídio. Esse foi o vídeo de hoje do JV Notícias.
Já deixa o seu like, o seu comentário, compartilhe com mais amigos para que eles fiquem por dentro deste assunto. Deputada Érica Cocai diz que as pesquisas indicam que houve um crescimento muito bom do governo atual e diz que o governo atual foi quem tirou milhões de brasileiros de situação de fome. E ainda diz, depois que o governo de Bolsonaro, a qual ele liderou, que deixou o Brasil em crise. Vamos assistir o vídeo comigo? Vemos não apenas a isenção da cesta básica, mas a inclusão, inclusive, da proteína na cesta básica. É bom lembrar quais são os dados do governo Lula, que indicam um crescimento sobremaneira da avaliação positiva do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que tirou milhões de brasileiros e brasileiras da situação de fome, e esses milhões de brasileiros e brasileiras voltaram a ter uma situação de fome durante o governo anterior do inelegível e contumaz ladrão de joias que governou este país e precisa ser responsabilizado por todos os seus crimes. Ali nós vamos ver que tirou milhões de pessoas da fome, que diminuiu a inflação e que está com índices de desemprego que são históricos. Nós estamos praticamente com pleno emprego neste país. E ali nós estamos fazendo luto de um período muito traumático da história brasileira, onde a misoginia, o racismo, o desprezo para com a população pobre ostentou uma faixa presidencial. E nós tivemos os brasileiros e brasileiras empurrados para a fila do osso. No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, nós tivemos um aumento em 2023 do consumo de carne por habitantes. Nós tivemos 34 quilos por habitantes, um índice maior do que durante todo o governo do inelegível contumaz ladrão de joias. Mas não é só isso, nós tivemos deflação no preço da carne. A 100, 8,13, costela 11,23 e por aí vai. E o governo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde o primeiro momento dizia a proteína e a carne tem que entrar na cesta básica. E nós acabamos por acatar este apelo do presidente da República, que sabe exatamente a dor e a delícia de ser brasileiro, porque carrega a dor de ter vivido em um país com uma situação de fome imensa e carrega ao mesmo tempo a grande alegria de ser brasileiro e de devolver o Brasil para o seu próprio povo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nunca estará batendo continência para a bandeira estadunidense e seguramente tem um apreço imenso pelo que é público. Vejam o que nós estamos vivenciando hoje. Inquéritos da Polícia Federal que pontuam que o então presidente da República, hoje inelegível, se apropriou de joias que pertenciam ao país. Se apropriou de joias, levou essas joias nos aviões da FAB para vender essas joias. E ao que tudo indica, a venda dessas joias o sustentou nos Estados Unidos, enquanto ele tramava o golpe contra a democracia, construiu a tentativa de eliminar ou de não considerar o resultado das eleições, tentou rasgar a vontade popular, tentou de todas as formas estabelecer o golpe a partir dos Estados Unidos, onde estava sendo sustentado por recursos adquiridos através da venda do patrimônio que é do Brasil. É inadmissível que nós estejamos vivenciando isso no dia de hoje. Aliás, também há notícias de que havia alguém responsável para poder custear as despesas da primeira-dama com recursos oriundos da venda de um patrimônio nacional que o ex-presidente da República tentou se apropriar de forma absolutamente criminosa. As manifestações têm sido... Mas Marcel Van Hatten fez questão de mostrar para ela a situação verdadeira do nosso país atualmente. Vamos assistir o vídeo comigo? No sentido contrário, não. Nós precisamos aprovar isso porque o TSE fez uma resolução e precisamos, então, anistiar quem não cumpriu a resolução, que não é uma lei, concordo, resolução não é lei, deputado Soraya, e não deveria sequer ser feita pelo TSE, contrariamente à decisão dos parlamentares. O TSE tem legislado e essa Câmara tem sido muito omissa nesse ponto. Tem um texto, sim, no Senado parado, o Senado mais omisso ainda, mas a Câmara deveria tratar, era de botar na Constituição que o TSE não pode legislar. Ponto. Começa por aí. No momento em que a gente dá uma anistia para uma resolução e coloca na Constituição uma versão amenizada de uma resolução, nós estamos, sim, dando poder ao TSE. Estamos curvados à decisão do TSE. E esta casa que opera politicamente,
Se fosse para tratar unicamente da anistia, deveria ter construído o texto, então, centro e oposição. Mas preferiu construir centro e PT, piorando a situação. Porque essa inclusão na Constituição de cotas é completamente absurda. Isso é uma defesa histórica minha e de toda a oposição contra a discriminação nesse país. Se está discriminando agora na Constituição e de uma forma completamente artificial, de forma a beneficiar a militância da esquerda. Isso aí não é, a gente sabe, a favor do povo negro, a favor do povo indígena, nunca foi. Até porque negro de direita, mulher de direita, indígena de direita, sofre tudo que é tipo de preconceito da turma da esquerda. Não são tratados nem como gente, não têm direitos humanos. Pergunte para os nossos deputados aqui, para o deputado Hélio Negão, quantas vezes ele já foi desrespeitado pela esquerda. Pergunte para a deputada Silvia Voiap, quantas vezes ela já foi desrespeitada pela esquerda. Inclusive disseram que ela sequer indígena era, numa reunião da Comissão de Direitos Humanos. Perguntem para as mulheres de direita aqui, quantas vezes foram destratadas, inclusive por homens de esquerda, aqui nesse parlamento. Mas daí pode. Aí pode, porque como elas são de direita, podem ser discriminadas. A ideologia para a esquerda está acima de tudo, acima inclusive dessa pretensa de defesa de direitos de minorias ou de direitos humanos. Eles não defendem direitos humanos, eles são contra os direitos humanos e contra as minorias, porque oprimem as minorias, utilizam como massa de manobra, como bucha de canhão, como bucha de canhão de militância política de base. É isso que fazem, são escravos ideológicos da esquerda. E agora o que nós estamos vendo com esta proposta de emenda à Constituição, que digo como primeiro vice-líder da oposição, votarei contra com convicção e entendo que a oposição toda tem que ser contrária a essa proposta de emenda à Constituição, o que eles querem é prismar no texto constitucional essa discriminação. Discriminação por sexo, por raça. Querem colocar na Constituição algo que não está lá. Por quê? Porque estão se aproveitando do poder do TSE, que já subjugou há muito tempo este Congresso Nacional, de um Tribunal Superior Eleitoral não eleito, que aliás não tem cotas lá dentro. Deputado Arthur Lira, vai lá ver, o TSE não tem cota. Eles deviam aplicar então as cotas neles mesmos. Vai lá nos gabinetes dos ministros, se eles têm cotas para indígena, para mulher, para negro. Não tem cota nada. Eles querem impor sobre os outros aquilo que eles jamais farão. É pura demagogia, hipocrisia. E, infelizmente, também, subjugando-se está este Congresso Nacional, não apenas ao TSE, mas aprovar essa lei às vontades da esquerda, que, repito, escraviza as pretensas minorias, despreza todos aqueles que na direita defendem de fato os direitos humanos, porque são eles, sim, preconceituosos com qualquer pessoa, isso para não dizer perseguidores, qualquer pessoa que não concorde. E esse foi o vídeo de hoje do JV Notícias. Já deixa o seu like, o seu comentário, compartilhe com mais amigos para que eles fiquem por dentro deste assunto.